Fala pessoal, tudo jóia? Vamos lá então, dando sequência nos verbos modais aqui. Hoje a gente vai dar uma olhadinha no could, tá bom? Se você... Vou já começar por aqui, ó. Para mais detalhe do uso dos modais, assista a aula 47, que é onde eu explico direitinho como os verbos modais funcionam, como eles se comportam em frases afirmativas, negativas e interrogativas, tá bom? Aqui eu vou examinar mais o sentido desse modal could, mas não entrar em detalhes de como ele se atua, né? Como ele atua nas frases, tá legal? Então vamos lá. O could, pessoal, na verdade, ele é considerado o passado de can, que é da aula anterior. Tá? Então, se você assistiu can e entendeu, o could é muito parecido, mas para coisas do passado. Então aqui, olha, o modal could é usado para dizer que algo era possível ou permitido no passado. Então eu usei os mesmos exemplos, inclusive, e simplesmente mudei o can para o could, né? Então algo era possível. Maria could help you cleaning the house. A Maria poderia ter te ajudado a limpar a casa. Era possível, tá? No momento, né? Que aconteceu a situação, era possível que ela limpasse a casa com você, tá? No sentido de permitido, pessoal, you couldn't, que é na negativa, né? You couldn't park here. Você não poderia estacionar aqui, tá bom? Então, dessa ideia de que algo que já aconteceu. Agora, pessoal, o modal could também é usado para dizer que algo tinha, que alguém tinha habilidade para fazer algo. A pessoa conseguia, tá? A pessoa tinha talento para fazer algo. Então, por exemplo, Pedro could swim very fast when he was younger. Então, o Pedro podia, conseguia, sabia, tá? Tem todas essas traduções. Nadar muito rápido quando ele era mais novo, tá? Mas provavelmente agora ele engordou, parou de treinar, então não consegue mais, tá bom? Então, uma habilidade do passado, tá bom? Deixa eu vir aqui antes, ó. Nas perguntas, o modal could também pode ser usado para fazer um pedido formal dessa vez. Então a gente viu que o can pode ser usado para fazer um pedido, né? Eu usei inclusive a mesma frase. Can you close the door, please? Você poderia fechar a porta, por favor? Você pode, né? No caso do can. E aqui a gente vai usar o could. Could you close the door, please? Você poderia fechar a porta, por favor? É mais formal que o can, tá bom? Quando você faz um pedido com um could, ele é mais formal do que um pedido com o can, tá? Então, pessoal, olha, ele repete todas as funções do can, só que no passado. A função de falar de possibilidade ou de permissão, tá? No passado. A função de falar de habilidade, de talento para fazer algo, tá? No passado também. E nas perguntas, ele não muda, ele não é do passado, ele só deixa a pergunta mais formal, o pedido, né? O pedido fica mais formal quando você usa could ao invés de can, tá bom? E ele tem uma função a mais do can, que ele é utilizado para dizer algo hipotético, tá? Por exemplo, when I wish I could fly. Então, eu queria poder voar, eu desejava que eu pudesse voar, tá? Algo assim hipotético, algo se, né? Que é esse poderia nosso, né? Em português, no sentido assim, eu poderia comer um boi agora, de tanta fome que eu tô. É hipotético, né? Não é uma situação real, tá? O could tem essa função também, que o can não tem, tá bom? Então é isso, pessoal. Tem mais um exemplo aqui que eu acabei não lendo, mas é só uma pergunta, né? Falando de habilidade. Could Mayara dance when she was healthy? A Mayara sabia, a Mayara podia, a Mayara conseguia dançar quando ela era saudável? Então eu só pus essa pergunta, né? A do Pedro e a da Mayara aqui são as mesmas funções, é de habilidade, mas aqui é só uma pergunta para vocês lembrarem, né? Como eu explico na aula 47, que nas perguntas o modal vem na frente da frase, tá? Então eu pus mais para mostrar esse sentido. Então aqui estão todas as funções do could e aqui tem exemplos
claros de cada uma dessas funções, tá bom, pessoal? A estrutura, né, como de todos os demais verbos modais, é sempre assim. Na frase afirmativa, você tem um sujeito, o could, o verbo principal e o complemento. Tá? Numa frase negativa, você tem o sujeito, o could, o not, né, o verbo principal e o complemento. E numa pergunta, numa interrogativa, você começa com o verbo modal could, tem o sujeito, tem o verbo principal e tem o complemento, tá bom? Então, se vocês têm dúvidas em relação a isso, assistam a aula 47, tá bom? E o negativo de can, desculpa, eu coloquei can aqui, mas é could. O negativo de could, pessoal, é could not ou couldn't, tá legal? Espero que tenha ficado claro, pessoal. Valeu, um abraço.